Eu vou pedir que você pegue a sua Bíblia, a gente vai grifar a Bíblia agora. Vamos grifar? Presta atenção aí, você vai grifar comigo. Abra a sua Bíblia. Enquanto Fernanda está distribuindo, nós vamos grifar alguns versículos. E eu quero que você grife Hebreus 2, 17. Pode grifar 3:1. 3:1. Você vai grifar a palavra sumo sacerdote. Irmãos, único lugar da Bíblia que Jesus é chamado de sumo sacerdote e de apóstolo é em Hebreus, tá? Agora, por que é tão importante estudar Hebreus? Alguns irmãos saíram daqui na quinta-feira e na outra quinta dizendo que é um livro muito difícil. E acertaram, realmente é bem difícil. 4:14, 4:15. Depois, pode grifar também, grife mesmo, embaixo da palavra sumo sacerdote, você faz isso aqui, ó. Sublinha a palavra sumo sacerdote. 5:5, 5:6 e 5:10. Depois eu mando por e-mail esse mesmo estudo bíblico, viu, pessoal? Para vocês. Eu mando para a Conexão Videira. Quem não está na Conexão Videira, nem para o céu vai, mas aí é outra história, né? Pede para ser incluído no livro da vida, que aí pode ir para o céu. Aqui estão os versículos, ó. 8:1, 8:3. Você grifa aí, por favor. 9:11 e 10:21. 10:21. Vamos lá, quantas citações são? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 citações. Sumo sacerdote. Você grifa aí, sumo sacerdote. Por que isso é tão importante? Quando você vai ler o livro de Hebreus, você vai perceber que Jesus está sendo explicado como nunca, como ninguém, em lugar nenhum da Bíblia, em livro nenhum. E à medida que a gente está estudando aqui o livro de Hebreus, a gente é trazido para o pensamento de Deus. Não adianta você chegar aqui, Senhor, fala hoje sobre ansiedade. Você vai ouvir 1000 pregações sobre ansiedade e vai continuar sendo ansioso. Porque não é ouvir pregação de ansiedade que tira a sua ansiedade. É entender quem é Deus que tira a sua ansiedade. Quem compreende quem Deus é, a ansiedade vai embora. Então o que a gente está fazendo aqui é estudando quem Deus é no pensamento de Deus, na forma de Deus. É assim que funciona. Então marque esses versículos aqui, ó, 2:17, 3:1. Por exemplo, eu vou ler um versículo 7:26, por exemplo, aqui, ó. Eu vou ler. Diz assim: porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Um sumo sacerdote um sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime que os céus. O sumo sacerdote é Jesus. Bom, eu queria que alguém lesse, pode alguém pegar agora e ler Hebreus capítulo 3 todinho, do 1 até o verso último do capítulo 3. Por favor, alguém pode ler? Você abre agora a sua Bíblia, já que grifou, agora abre a sua Bíblia. Eu estou com ela aqui, mas eu prefiro que alguém leia. Pode ser? Hebreus 3 todinho. Espera só um pouquinho. Vocês perceberam que a voz de Michael está bem mais lúcida e clara? Vocês repararam isso? A voz dele está incrível, quer dizer. Vai, continue. Mas eu não posso perder a chance, né, queridos? Todo mundo pensou a mesma coisa? Vou perder minha chance? Vai lá, continue. Obrigado.
se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança do qual nos gloriamos. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação do deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre desviado, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Pai bendito, a tua palavra está aí, Senhor, lançada em nossos corações. Ela tem poder em si mesma. Jesus, abre o entendimento. Senhor, nós não precisamos, Senhor, de movimento, nós precisamos de ação do Senhor. Senhor, vai nos corações com o martelo da palavra quebrando, Senhor, para que a plantação possa frutificar na terra, possa passar da pedra para ir para a terra e da terra dar fruto, Senhor. Não permita, meu Deus, que as palavras caiam no vazio. Tu tens poder, Senhor Jesus, queremos a tua glória, a tua glorificação. Espírito Santo, aplaude Jesus hoje, levanta Jesus aqui nesse lugar com a palavra. Apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, aquele que está acima de tudo, aquele que é exaltado, em nome de Jesus. Amém e amém, aleluia. Amados, a gente já estudou que Jesus é maior que os anjos, já estudou algumas coisas que são muito sérias no 2, que fala da obra que Jesus fez, a obra de redenção, glorificação, encarnação. Mas aqui eu queria falar uma coisa de um homem que não tem comparação. Este é o maior homem da Bíblia depois de Jesus. Abra Deuteronômio 34. Você vai ver, este homem, ele é assim incomparável. Deuteronômio 34. Começa com a palavra nunca. Nunca se levantou. Acho que é verso 12, né? Deuteronômio 34. Deixa eu abrir aqui. Deuteronômio 34. Alguém pode abrir? Verso número. Deixa eu ver. O anterior. Começa do anterior. Nunca se levantou. Isso. Que verso é esse? Vai, a 10 e 11, vai, fala aí. Exatamente. Nunca apareceu um homem como Moisés. Irmãos, eu vou dizer um negócio aqui que é esse mau cheiro de inseto queimando, tá? É normal. Isso lembra um pouco o fogo do inferno, irmãos. Tome cuidado aí, porque aí está fazendo parte do contexto. Como aqui é em 3D, né? Então a gente está na a parte da palavra, ainda tem igual a 5, 4DX, pregação 4DX.
Moisés, queridos, em Hebreus capítulo 3, o texto diz, você viu o Maicon Alegre lendo, você viu algumas coisinhas que eu queria que você grifasse em Hebreus 3. A palavra casa. Grifa aí, por favor. No verso 2, a palavra casa. Tem no final, no verso 2, tem ou não tem? Casa. Depois, no verso 2 tem casa. No verso 3 também tem casa. Não tem? No verso 4, grife a palavra casa, também tem casa. No verso 5 também tem casa. E no verso 6 também tem casa. Interessante. Interessante é isso. Por que eu estou falando isso? Pode deixar, varão, que aí o pessoal vai se leva mais temor na palavra com esse cheiro, né? O que é que acontece? Moisés, veja só, o que diz o texto sobre a casa? Vamos lá, veja só. Verso 2: sendo fiel é o que constituiu, como também foi fiel Moisés em toda a sua casa. Agora vamos lá. Porque ele é digno de maior glória do que Moisés, quanto maior honra tem a casa aquele que edificou. Então o que eu coloco aqui? Moisés está aqui. Aqui está, vou botar Jesus, tá? Aqui, ó. Jesus. Jesus edificou a casa. A casa. O que foi que Moisés fez? O que foi que Moisés fez? Ele edificou a casa. Moisés fez o quê? Continua. Porque toda casa é edificada por alguém, mas... Verso 5, o que diz que Moisés fez? Verso 5, pode dizer quem era ele. Hein? Diz o que ele era o quê? Moisés, ele era servo na casa. Tudo bem que ele era fiel? Era, mas Jesus também era fiel. Um era servo, outro edificou a casa, ok? Então existe uma diferença grande. O que mais a gente pode ver aí que é diferente de Moisés? O que é diferente? O que é diferente? Ele é servo, ele é edificador. Moisés foi fiel na casa. Na casa. E Jesus é o dono. Ele é o dono da casa. Ele é o dono da casa. Quem edificou foi Jesus. E Moisés era servo porque o Senhor era o dono. Não só edificou, como ele era servo. Agora, o que acontece? Moisés não levou Israel ao descanso. Ao descanso. Israel não entrou no descanso. E Jesus nos leva ao descanso. Agora, eu vou falar isso aqui porque isso aqui é uma coisa bem difícil de falar. Eu vou bem devagar para não embolar. Esse é um dos temas mais difíceis da Bíblia. É muito difícil. E, inclusive, é muito importante, tanto quanto difícil. Agora, tem uma coisa que é importante. Pronto, vamos lá. Jesus edificou a casa, ele só serviu na casa. Jesus é o dono da casa, ele foi fiel na casa, mas sim, Jesus é o dono. Que casa é essa? Verso 6 explica que casa é essa. Qual casa? Vamos lá. Hein? Que casa é? Hein? Nós. Quem nós? Hein? Nós quem? Não, nós ou eu? Porque eu, tu, ele, nós, vós, ele. Eu, tu, ele, nós, vós, ele. Você vai ter que escolher que conjugação. Nós, quem é nós? Isso. Finalmente apareceu essa palavra, igreja. Jesus. Tem gente com medo de dizer. Nós, igreja. Agora eu lhe pergunto, Moisés não fazia parte da igreja? Coisa interessante. Você começa a perceber que o projeto igreja fez de Moisés um servo da casa. Por quê? Está escrito aí, não estou inventando. Porque Moisés profetizou que haveria de vir, mas não entrou. Se você tem dúvida sobre isso, abra Hebreus capítulo 11. Hebreus 11 vai dizer isso. Hebreus 11, abra aí. Você vai ver uma coisa que aconteceu com Moisés. Moisés, como todos os outros, né? Verso de número 13. Perdão, 13. Lê aí. Isso. Eles viram de longe, mas eles não entraram. Ou seja, Moisés está dito que ele não entrou. Ele também não entrou na Terra Prometida. Isso é uma figura
importante para mim e para você sobre a vida espiritual. Entrar no descanso tem um preço e tem um caminho. Então, já encerro isso aqui para a gente dizer que Jesus é maior do que Moisés. Irmãos, ser maior do que Moisés, dizer isso para um judeu que Jesus é maior que Moisés, rapaz, eu até ia fazer uma comparação esdrúxula sobre Lula, né? Você sabe que saiu hoje a prisão de Lula, né? Saiu, agora 17h50 mais ou menos, saiu a prisão de Lula, né? Eu ia falar de Lula aqui, Lula tal. Mas no Brasil ele falou essa semana que se ele for preso, se ele morrer, ele vira mártir, se ele for preso, se torna vítima, e se ele ficar solto, vira presidente. Ele falou isso, né? Mas bem, quem é a pessoa mais... Pelé, pronto, Pelé. No futebol você fala de quem? Pelé. Com o passar do tempo, Pelé não é, né? Quando você vê Messi jogando, você fala, existia um cara chamado Pelé? Eu nem sei. Seja o que for. Mas nós não estamos falando nem de Messi, nem de Pelé, nem de Lula, nada disso. Nós estamos falando de quê? Falando de um homem. Nunca existiu um homem como ele. Top do top, um homem que na hora que Jesus chegou no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias apareceram. Ele representa a própria lei que falou de Jesus. Pois esse homem, Jesus, está sendo dito no livro de Hebreus que ele é maior. Agora, se Jesus é maior que os anjos, e Jesus é maior que Moisés, então ele pergunta, como é que o povo deu ouvido a Moisés, deu ouvido aos anjos e não vai dar ouvido a Jesus? Explica para mim. Quer dizer, tem alguma coisa errada se você não levar Jesus muito mais a sério que levou Moisés. Aí, por isso que no verso 6, olha o que vai acontecer. Quando ele explica que nós somos a casa de Deus, verso 7, perdão, nós somos a casa de Deus. Moisés não teve o privilégio que vocês estão tendo, né? Eu estou falando porque algumas pessoas aqui desfrutam da igreja e não valorizam a igreja. O 7 a gente vai começar, portanto, começa a exortação agora. Tem gente que não valoriza a igreja. Em Hebreus capítulo 10 fala assim, não deixando de congregar como é costume de alguns. Aí perde e se lamenta. Eu conheço várias pessoas. Olha que eu não converso com tanta gente porque, assim, de fora, porque as pessoas não vêm para mim para falar, mas eu conheço várias pessoas que chegam assim, rapaz, olha, eu procurei várias igrejas, não sei o que lá, porque não valoriza a igreja do Senhor. Moisés não teve o privilégio de entrar na casa e você está na casa do Senhor. Na casa do Senhor não é evidente, não é isso aqui, né? Na casa do Senhor, na igreja do Senhor, na comunhão dos santos, na liberdade que o Senhor te dá na ministração da palavra. A gente está ministrando a palavra aqui para você e a sua mentalidade ir mudando, para você pensar a casa. Moisés ficou de fora, uma coisa que você está dentro. Então não brinque, eu não vou não, eu não concordo. Pode criticar como for, Moisés ficou de fora. Você está criticando, quem é você para criticar? Entenda, você pode conversar e dialogar e deve conversar e dialogar, irmão, qualquer coisa que você imaginar e pensar na sua cabeça, você tem a oportunidade de dialogar. Claro que tem. Não existe ditadura da verdade. A verdade pertence a Deus. A gente só tem opinião, irmão. Ninguém tem dono da verdade. A gente só tem opinião. Eu só tenho opiniões e posições. Estou acostumado com isso. Moisés, agora no verso 7, começa a exortação. Portanto, diz o texto, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração como na provocação. Pronto. Aí eu vou apagar aqui. E vou mostrar o que é que aconteceu na provocação. Alguém pode ler Salmo 95, verso 7 até o final? Alguém pode abrir? Salmo 95, verso 7 até o final. Aí tem um sinalzinho. Tem um sinal dizendo por quê. Depois eu uso isso aqui, viu? Esses versículos aqui, depois eu uso. 95, 7, pode ler. Isso você está lendo 100, irmão. Não, é 95, 7. Vá, lê até o final. É isso mesmo, tem razão. É o 8 que ele vai falar. Isso. Isso.
jamais entrarão no meu descanso. Veja só, eu quero que você preste atenção porque o tema é difícil. Estou avisando logo para você não dizer que não era, que eu não avisei. O tema é difícil. Esse é o tema-chave da Bíblia. Primeira coisa que eu vou dizer a você é que, vou botar aqui, ó, vida cristã é jornada, preste atenção, no deserto. Preste atenção. Vida cristã não é terra prometida. Vida cristã é jornada no deserto. Ponto. Aí você pergunta assim, não vamos ter descanso? Calma, vou te explicar qual é o descanso. Por isso que eu vou devagar. Vida cristã é jornada no deserto. O pessoal sai do Egito e começa uma caminhada. Vai em direção à terra prometida. Eu vou explicar as 3 dimensões do descanso. Tem 3 dimensões, para não vir em confusão. Mas eles saem em direção à terra prometida e começa um processo na vida daquele povo. Começa a acontecer uma coisa que chega ao absurdo. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, em Deuteronômio. Olha só, depois a gente vai usar o salmo que você acabou de ouvir. Deuteronômio capítulo 1. Veja aí. Verso 2. Eu quero que alguém leia esse verso 2 para você ver. Eles chegaram até... Olha só, o Josimar vai ler. Eles chegaram até a beira da terra prometida. E olha o que diz no verso 2. O que diz? Irmãos, 11 dias. Faltavam 11 dias para tomar a terra. O que é 11 dias? 11 dias é 80 quilômetros. 90 quilômetros. Não dá 100 quilômetros. O sujeito anda, numa multidão daquela, anda 8 quilômetros por dia. Aí você, por hora. A hora quem faz isso é Noeli, que ela corre. Mas o povo não corre. Ela está malhando, né? Ninguém aqui, todo mundo está alinhado aqui. Só quem está preparado aqui dentro, pelo que eu saiba, é Noeli, né? Está vindo agora, né? Pois bem, o povo andava 8, 10, 12 quilômetros, então leva 5 dias para você chegar na terra. Irmãos, 11 dias é o que diz o texto. 11 dias para entrar na terra. Nada. Pois chegou nesses 11 dias, o que aconteceu? Números 12. 12, 13, 14, né? Números 12, 13 e 14. O que aconteceu? Você lembra disso? Os espias foram lá, olharam a terra. Se você quiser abrir sua Bíblia. Aí eles voltaram, disseram que não iam conseguir entrar. Por quê? Porque o povo era gigante, barará, aquela coisa toda. Aí o Josué e Caleb insistiram, os 10 disseram que não, o povo ficou em rebelião, ia matar Moisés e Elias. Ia matar Moisés, Josué e Caleb. Quando ele ia matar, o Senhor aparece e fala assim, agora vocês vão conhecer o meu apartamento. É a única vez na Bíblia que chama de apartamento, né? Mas não é apartamento de edifício, é apartamento, é apartar-me-ei de vocês. Está escrito lá na versão antiga. Eu ficava lembrando, tem na Bíblia apartamento, então a gente pode usar. Antigamente eu fazia assim. Pois vocês vão conhecer que eu vou me afastar de vocês. Aí, faltando 11 dias, eles trocaram esses 11 dias por 38 anos. Irmãos, nenhum de vocês iria querer uma aprovação que deixasse vocês parados 38 anos esperando aprender uma lição. A lição era trocar a geração. É o que meu pai sempre disse. Ele diz assim, Brasil não tem jeito, tem que fazer igual a Deus. Mata o povo e troca. Meu pai diz isso, tem que trocar a geração. Essa geração não presta. Ele não deixa de ter razão, porque foi o que Deus fez. Em vez de Deus matar o povo, Deus trocou o povo. Os filhos herdaram a terra, os pais morreram. Então por que isso aconteceu? Jornada cristã é no deserto. 2. Jornada cristã é prova de, irmão, fé. Agora você vai entender por que está se falando. O texto, são 2 Bíblias que eu tenho aqui. O texto diz o texto diz 95, né, que a gente leu. Portanto, se ouvides a voz, não endureçais o vosso coração. O escritor de Hebreus diz, o Espírito Santo disse, se ouvides a voz, não endureçais o coração. Não foi o Espírito Santo que falou. Foi Deus que falou. Você vai entender isso. Vamos consertar. Eu disse que era difícil. Preste atenção. Lá em Salmo, a palavra é dita por Deus Pai, o Senhor Deus, que estava levando o povo para a terra prometida. Diz assim, eu jurei, não entrarão no meu descanso. Eles são meu povo, mas não vão entrar. Deus falando. Está escrito no Salmo 95, 7 e 8.
Quando chega em Hebreus, o escritor de Hebreus retraduz e usa o Espírito Santo. Fala assim, quando o Espírito Santo disse, ouvides a voz, não endureçais o vosso coração como em Meribá. Aí você fala, peraí, Espírito Santo ou Deus? É óbvio que são a mesma coisa. Mas vamos fazer a aplicação para não ficar torto. Aquela história lá, Deus estava tratando. A nossa história aqui, quem trata é o Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo para você, se você ouvir, não endureça. Você não tem desculpa para falar, Espírito Santo não cite a Bíblia errado. Isso é o Pai falando. Você não pode fazer isso com o Espírito Santo. O Espírito Santo pode pegar um salmo, pode pegar qualquer texto para você e ele aplicar a você. Porque ele está falando com você. E o que ele está dizendo a você? Não endureça o coração, como eles lá endureceram para o Pai, e o Pai trocou de povo. Vai fazer o que com você? Aí você começa a perceber que eles fizeram uma coisa que eu vou perguntar para você, no verso de número 9. Onde vossos pais o quê? O que diz? Vossos pais o quê? 3:9. Vossos pais, olha para a Bíblia. Você tem que ficar com a Bíblia. Vossos pais me tentaram, me provocaram a ira. Existe aqui um antropomorfismo. O que é isso? Deus, a ira de Deus não é a nossa. Deus não fica, quebra um jarro. Isso não existe. Deus não é temperamental. É a forma de se dizer que Deus está zangado. Deus, a ira de Deus. Pois bem, ele diz assim, jurei na minha ira, no verso 11, não entrarão no meu descanso. Então observe agora o que vai acontecer. Ó que eu vou desenhar. Tem 3 descansos. 3 descansos citados nesse texto. O texto, vou chamar aqui do Êxodo, é esse descanso número 1. Qual é? Terra, óbvio, né? Terra prometida. Ok? Deus disse, não entra no descanso. Está falando de quê? Terra prometida. Ok? Ok. Existe o segundo e existe o terceiro. Qual é o terceiro descanso? Aqui o descanso. Vou botar aqui o céu. Resta um descanso. O que é isso? Esse aqui eu não preciso falar muito para você. Eu vou falar só, como a gente chama, en passant. Por quê? Porque o Senhor tem prometido para a gente uma terra que onde, Manarit, é claro, mas ele assim, onde ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ali a gente vai viver, não haverá pranto, não haverá lágrima, mas a luz do Senhor ilumina. Eu não vou falar muito sobre isso. Isso aqui é o porvir de todos aqueles que creram em Jesus, adquiriram a vida eterna. A vida eterna começa agora, eles vão herdar o descanso. Só que a Bíblia vai falar de outro descanso. E esse outro descanso, que eles não vão entrar, verso 12 explica que descanso é esse. Vede, irmãos, que não haja em vós um coração o quê, irmão? Perverso. Incrédulo. Eu vou colocar aqui dentro, tá? Depois eu apago. Um coração incrédulo, um coração mau, perverso e mau, né? Que mais? E um coração desviado. Desviado. Que vos desvie. Aí um coração infiel, aí o verso 13 vai dizer, antes exortai-vos uns aos outros, pelo tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Ele está falando do descanso, não entra no meu repouso. Fala. E de repente, nesse descanso, ele diz, cuidado irmãos, porque o coração de você pode se tornar um coração incrédulo. Eu estou indo devagar, queridos, porque quando eu for fazer uma aplicação, a aplicação dá para tremer. Tremer devagarzinho, pra você não tremer logo no início, tá? Aí você vê que aquele povo teve uma atitude de incrédulo. Ele não explicou ainda, vai explicar a seguir. Como foi essa atitude, ele vai explicar a seguir. Até aí, ele só está dizendo assim, terra prometida, não entraram, resta um descanso, aqui é no capítulo 4, ó, capítulo 4, depois a gente explica isso, não agora. E ele está dizendo, vocês não podem ter coração incrédulo, mau e um coração desviado. Aí ele cria a ideia da igreja. Vamos ver o que foi que aconteceu. Depois eu volto aqui. Volta no verso 15. Depois eu volto aí para a gente explicar o que é isso. Verso 15 diz o quê? Se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aí ele volta a explicar. Beleza. Verso 17 ele vai explicar. Mas com quem se indignou por 40 anos? Foi com todo mundo? Não foi, porventura, com os que pecaram?
Ou seja, eu vou trocar de povo. Esse que morreu, eu estou me indignado com eles. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os desobedientes? Aqui, vocês não entram. Quem foi, senão os desobedientes? Aí agora ele vai dar a explicação. Vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então eu apago isso aqui e digo não fé. De novo, eu vou ter a não fé. Que é exatamente o que eu estou falando. Agora vou dizer a vocês o que é. O que é isso aqui? Vou botar essa frase aqui, ó. Ninguém, segura a onda aí, viu? Ninguém aqui presente, ninguém presente duvida que Deus pode. Ninguém duvida aqui. Ninguém aqui presente duvida que Deus pode. O que significa isso? Você não duvida que Deus pode lhe curar, pode lhe abençoar, pode resolver o problema, que pode transformar seu coração, que pode restaurar seu casamento, que pode libertar você do pecado. Alguém duvida, amém? Ninguém duvida. Ninguém duvida que Deus pode. Duvidamos que queira. Irmãos, você tem que ter cuidado com sua fé. Não adianta você dizer que tem fé quando crê que Deus pode. Isso não é fé. Isso é lógica. Por definição, Deus pode. Quem é Deus? Pergunta o ateu. Ateu. Quem é Deus? O ateu responde. Deus é um ser supremo, todo-poderoso, que pode todas as coisas. Você acredita que existe? Ele fala não. Mas ele define Deus. Deus, por definição, é o ser que tudo pode, que todas as coisas estão sujeitas. Vou dar um exemplo. Você já ouviu falar de Aristóteles, não já? Só para você lembrar, assim, para quem já leu Aristóteles, o motor imóvel de Aristóteles. Aristóteles pensava, filosoficamente, que tinha que existir uma causa não causada. O que é isso? Uma causa inicial que causou todas as outras. Por exemplo, o Big Bang. Explodiu, criou a... Sim, mas quem criou o Big Bang? E quem criou a matéria que estava lá no Big Bang? Tem que ser Deus. Como é que a gente se aproxima desse Deus? Bom, aí é outra conversa. A filosofia não explica que Jesus é filho de Deus, não. Mas ela diz que tem que existir Deus pela lógica. Então, nenhum de vocês aqui duvida que Deus possa resolver o problema de vocês. Você acha que Maico duvida que ele pode casar? Irmão, Maico não duvida que pode casar. Porque ateus casam. Incrédulos casam. Pessoas de todo tipo casam. Então, nenhum de nós aqui tem problema com o que Deus pode. O povo de Israel não teve problema que Deus pode. Tinha problema que Deus quer. Então, você começa a fazer a mesma dúvida de Eva. Satanás chega para você e diz a você o quê? Olha, é o seguinte. Deus sabe que no dia em que você comer, você vai ficar muito sabido em tentar esconder de você alguma coisa. Ele não vai querer. Ele se acha que ele é menino, vai fazer... Qual é, rapaz? Ele vai ficar sozinho como Deus. Satanás não disse que não podia. Satanás disse que tinha um motivo escuso no coração de Deus. Ou seja, quem descrê, não descrê que Deus pode, descrê que Deus não vai lhe livrar. Que Deus não vai lhe transformar. Que a sua empresa vai falir. Você acredita que Deus pode querer fazer você falir para trabalhar no seu caráter. Irmão, é impressionante como as pessoas assim, mas será que essa doença, eu vou parar no hospital, vai ver que lá na cama de hospital eu vou voltar a ter uma vida de oração. O sujeito começa a fazer o papel do Espírito Santo na pré-meditação do que é que Deus eventualmente quer fazer com você, portanto você não crê que Deus quer lhe levar para a terra prometida. Crer que Deus quer o melhor para você é crer no caráter de Deus, irmão. Agora deixa eu falar bem claro. Irmão, o povo estava sofrendo no Egito. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo 3. Irmão, Moisés não estava nem aí para... Abra a Bíblia em Êxodo 3. O Senhor
Verso 7. Verso 7. Presta atenção. Estudar a Bíblia, irmão, é aprender quem Deus é. Verso 7. Alguém pode ler verso 7 do Êxodo 3? Deus fala no verso 6 assim: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora o verso 7. O que ele diz? Irmão, deixa eu te falar um negócio. Eu não sou gente boa. Estou avisando logo. Você me acha gente boa, mas eu não me acho. Continue achando, tá? Por favor. Mas eu continuo não achando. Cada um na sua amizade continua. Eu não sou gente boa. Eu todo dia peço perdão, Senhor, pelo meu coração mau. Senhor, transforma meu coração. Pensamento passou, voou. Jesus, tem misericórdia desse pensamento. Se foi pecado ou não, quero nem saber. Meto o sangue, Senhor, tá dito. Tal. Eu não sei o que você sofre, o que está passando dentro do seu coração. Eu não sei. Eu não sei as angústias que você tem. Eu não sei a angústia que nega tem. Nega está fazendo tratamento médico. Não está, nega? Está doendo alguma coisa hoje aí? Algumas vezes nega não consegue ficar em pé. Ela senta porque não consegue ficar em pé. E você acha que ela está muito quietinha. Não, ela não consegue ficar em pé de tanta dor. E você não sabe que ela está fazendo tratamento. Sabia? Algumas coisas estão acontecendo no meio do povo de Deus aqui. Ney não veio domingo passado para ser porque não te continha de dores. Foi no hospital, liberaram ele, foram no hospital, liberou também. Ele está com um problema de apendicite aí. Não sei, como é o nome daquele? Cálculo. É um treco aí que tem um nome técnico. Eu gosto de dar o nome técnico, mas eu esqueci. Então chama de treco. Aí ele teve um treco lá, ficou em casa. Deus está vendo tudo o que está acontecendo, irmão. Deus está vendo Karine em casa com Liz. E ela dizendo: Senhor, eu pensei que o Senhor ia matar minha filha. Eu pensei que o Senhor não ia deixar minha filha nascer, porque eu estou em débito contigo. A gente está sempre chegando diante de Deus com o nosso coração sem saber exatamente o que Deus está sentindo. E a gente não consegue crer que Deus está ouvindo as aflições. Deus está ouvindo coisas que ninguém ouve, que pastor não ouve, que líder não ouve. Irmãos, existe um Deus nesta terra que ele tira você do Egito, dá um trabalhão, irmãos. 10 pragas. Deus não tinha poder de botar uma só? Eu vou passar de trator e acabar com tudo. Não, foi 10. Irmão, deu trabalho para Deus. Deu trabalho para Deus. O cabo é tão duro, o que Deus queria? Que o povo saísse rico e que saísse engrandecido. Ele não conseguia fazer isso com 3 pragas, só fez com 10. Imagina o trabalho que deu. Então Deus arrancou aquele povo, arrastou aquele povo tudo, ouviu um monte de murmuração, ouviu um monte de asneira do pessoal, sabia que ia matar todos os pais que saíram do Egito, ele sabia que ia matar. Mas Deus fez isso tudo porque Moisés estava lá. E Deus ouviu o clamor do povo. Irmão, se você quiser fabricar um Deus na sua cabeça, fabrique. Mas não existe fábrica de Deus na sua cabeça que chegue nem ao chulé, nem perto do Deus que ouve as queixas do coração, as angústias, as perguntas que a gente não tem resposta, as coisas que a gente não sabe. E este Deus que ouve você, este Deus que vê Maiane querendo casar, ela olha para o futuro e diz assim: não sei nem como eu vou casar, né, Rômulo? Não sei nem como eu vou casar. Só Jeová das provas vai fazer eu casar. É assim que Deus ouve. Deus olha o coração de Rômulo e Maiane e Deus fala assim: eu vou casar, que eles não vão nem me agradecer, que não vão nem ver que foi eu que fiz. É assim que funciona. Nós temos um Deus que trabalha para aquele que nele espera, um Deus que está cuidando de detalhes, cada detalhe da nossa cabeça. Só que a gente acredita que o carro vai capotar porque Deus botar a gente na... Seria porque Deus tem que dar um... Eu tenho que passar pela... Irmão, isso não é Deus, não. Isso é o demiurgo gnóstico, que você está acreditando em demiurgo. Você não está acreditando num Deus que ama você. Então, na hora que você vai tomar posse da bênção, você faz o quê? Rapaz, não vou não, eu mesmo vou comprar meu carro aqui. Me dê um carro 72 aí. Você compra. 72 não, que é uma relíquia, né? Mas hoje 72 é relíquia. Mas você faz o mínimo na incredulidade, mas não recebe o máximo na fé. Olha o que eu estou falando. E aí o que acontece?
Você não tem. Agora eu vou escrever, para concluir. Você não tem. Ó, vou botar em vermelho, porque está no meio aqui. Você não tem o descanso da fé. Irmão, você acha que a sua fé vai crescer para quê? Para você pular e falar em língua e mistério? A sua fé vai crescer para você descansar. Deus estabeleceu um descanso para você, que o povo de Israel não entrou na terra. O escritor de Hebreus apareceu para lhe dizer, olha, você sabe que eles não entraram? Por uma coisa, incredulidade. E qual é o ato que levou à incredulidade? A incredulidade levou a murmurar. Essa porcaria, esse negócio, rapaz, essa crise do Brasil, sinceramente, viu? Eu fico pensando, que borra mesmo, que Lula fique preso mesmo. Essa desgraça. Miséria, essa porcaria de partido desgraçado, miserável. O cara tá falando assim, o cara passa ali na frente, vê o pastor falando, imagine. Isso é igreja é o quê? Isso é macumba isso aqui, né? O cara vai pensar tudo. É assim que muitas pessoas, que em vez de crer num Deus da providência, crê na miséria que vai se aproximando da sua vida. Irmão, você precisa se reconciliar hoje com sua falsa fé. Você precisa pedir perdão a Deus hoje. Você precisa pedir perdão não ao Deus que pode, porque Deus sempre pode, sempre pode. Você precisa se reconciliar a um Deus que quer porque te ama. Um Deus que quer. Um Deus que quer. Você não vai ver essa mensagem em nenhum livro da Bíblia. Só tem esta passagem da Bíblia. Não tem nenhum livro da Bíblia que ensine isso. Só Hebreus capítulo 3. Por essa razão, no verso 13. Vamos encerrar com o verso 13. Você tem que decorar o verso 13 para você entender o que é o ministério da igreja. O ministério da igreja. O que diz? Antes. Vamos lá, todo mundo decorado? Decora, isso é 13 é decorado. Antes, Hebreus 3,13. Antes, exortai-vos uns aos outros pelo tempo que se chama hoje, para que ninguém de vós se endureça pelo engano do pecado. De novo, antes, exortai-vos uns aos outros pelo tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. De novo, vamos lá? Decorou? Antes, exortai-vos uns aos outros pelo tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Agora fecha os olhos e fala. Decore, vá. Fala aí, vá. Em nome de Jesus. Pecado. Irmão, igreja é lugar de exortação. Sabe por quê? O sujeito está do teu lado, ele precisa de uma palavra de encorajamento. Exortar, no grego, significa paracaléu. Paracaléu é estar ao lado de paracaléu. A palavra é essa aqui, ó. Paracletos, né? Paracaléu. Paracaléu. Aqui é estar ao lado de. Estar ao lado, encorajar. Estar ao lado para encorajar. Paracletos. É o mesmo papel do Espírito Santo. Paracaléu, paracleto. Então a gente exorta um ao outro. O irmão está desanimado, o que a gente fala? Irmão, Deus quer te dar vitória, irmão. Para quê? Para que ele creia na vitória que Deus já quer dar. E ele entre no descanso, irmão. Ninguém vai ter bênção amanhã de manhã, não. Se tiver, teve. Se não tiver, não teve. O objetivo nosso não é tomar posse da terra. A terra não existe. Não é o carro, não é a casa, nem o casamento, Maicon. O que ele vai ter agora nesse preparo de casamento, Rômulo, o que eles vão ter é o descanso da fé. A terra prometida não é a coisa que Deus vai te dar, irmão. A terra prometida é o descanso da fé. É isso que um monte de crente não tem. E vai para a igreja ouvir palavra de vitória. Não existe palavra de vitória para quem não crê. Não adianta o sujeito ouvir 1000 vezes que Deus vai dar a vitória. E você tem que entender o seguinte: Deus não vai trazer o emprego, trazer a pessoa, trazer o casamento. Deus simplesmente quer dizer para você: eu estou na frente, então deixa comigo. É só isso. Eu estou na frente, deixa comigo. André vai casar quando, irmão, com Letícia? Diz. Vai casar quando? Tá ali, irmão. Ali, tá futucando ali. Vai. Essa palavra é toda pra gente ali agora. Tá dizendo ali agora. É os dois ali. O que Deus vai fazer? Deus não vai dizer a ele o dia. Não vai. Isso não é evidência. Não é macumba. Eis que te digo. 29 de fevereiro. Daqui a 6 anos? Tá louco? Foi 29 de fevereiro que Deus falar com ele. É daqui a 6 anos. Que é de 6 anos? Bissexto? Não vai acontecer isso. Deus não vai falar isso. O que Deus vai falar com ele é assim: André, você quer casar? Quero.
Você crê que eu quero que você case? Deus, eu acho que não. Acho que o Senhor dificultou tanto que eu estou até achando que não está dando certo. Esse é o problema dos crentes. Fica interpretando no lugar de Deus. Não interprete nada, não, irmão. As coisas estão difíceis. Lá em casa a coisa está difícil. Como é que está Ricardo? Valeu, Verão? Me deu risada ali. Todo dia um incêndio para apagar. Ele disse para mim que eu vou de vermelho agora. Porque já que sou bombeiro, eu vou de vermelho. Mas o que importa não é de vermelho. Está dando brincadeira, está rindo. O que importa é se tem um Deus com ele dizendo: Senhor que apaga os incêndios, vá se divertir. Ele vai se divertir e Deus cuida. Vamos fechar nossos olhos agora, querido. Vamos nos reconciliar com Deus. Vamos nos reconciliar com Deus. Começa a orar e dizer: Senhor, Tu me amas. Eu sei que Tu me amas. Eu que não consigo aceitar que Tu cuidas de mim. Eu não consigo aceitar. Por isso eu nunca tomo pó. Eu nunca estou tranquilo. Eu não estou em paz. Deus. Eu não tenho que perdoar ninguém. Eu tenho que simplesmente tomar. Meu Deus. Tomar. Se reconcilia com Deus agora, em nome de Jesus. Se reconcilia agora. Em nome de Jesus. Senhor, Teu povo ora agora. Teu povo ora agora. Pai, Tu és um Deus de amor. Um Deus que separou o descanso da fé. E quanta gente tem uma fé, depois não tem, depois tem. Depois crê que o Senhor pode, aí já tem dúvida. Deus, tem misericórdia dessa fé fraca, infantil e doente. Deus, Tu tens um amor que ouve gemidos. Tu estás vendo, Senhor, quem não está dormindo direito. Tu estás vendo, Senhor, nessa comunidade pequena aqui, quem está com o Senhor preocupado com o exame. Preocupado, meu Deus, com coisas que o Senhor, na verdade, é dono do corpo de todo mundo aqui. O Senhor leva quem quiser, a hora que quiser. Porque se o Senhor levar, levou para o céu, melhor do que aqui, muito mais. Senhor, o Senhor é Deus. O Senhor cuida de todos aqui. Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor. Queremos pedir perdão ao Senhor. Vamos ficar de pé, queridos, agora? Vamos ficar de pé. Eu queria que, se o Espírito Santo lhe falou de forma contundente, quem quer vir aqui dobrar o joelho aqui à frente, por qualquer razão, eu não sei qual é a razão que você vai vir, mas você vai vir dobrar o joelho, vem aqui. É uma conversão ao amor de Deus, conversão ao... Não é o poder de Deus, não, porque o poder a gente já sabe que Deus pode. A gente quer se converter ao amor de Deus, ao amor. Deus quer alcançar você, Deus quer, Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom. Jesus, a gente já viu que o Pai é bom, porque o Senhor mostrou isso para nós, Jesus. A gente vem aqui dobrar os joelhos, Senhor, para que a gente não seja, meu Deus, não seja como que hipócrita da fé. Deus, a gente quer entrar na terra prometida hoje. Hoje a gente quer entrar na terra prometida. A terra que emana leite e mel, a terra do desfrute, do descanso da fé. Eu estou aqui, Senhor, nós estamos de joelho aqui para entrar na terra hoje. Senhor, perdoa as murmurações, perdoa a incredulidade, perdoa a falta de fé. Aquela fé, Senhor, que vem travestida de crentismo. Nós cremos que o Senhor pode tudo, nós e os ateus, todos nós cremos, mas nós queremos nos reconciliar com o Teu desejo de nos fazer felizes. O Senhor quer Marlene feliz, o Senhor vai levar ela para São Paulo, Jesus. O Senhor vai dar um congresso maravilhoso para ela. Senhor, Tu sabes o que passou no coração dela. Se ela estava deduzindo que o Senhor não ia levar, porque o Senhor não queria levar, Tu sabes. Cada um de nós tem a mesma coisa, Senhor. Tu sabes tudo o que está acontecendo aqui em nossos corações, a luta que é, meu Deus, com os pensamentos. Que tribulação, Senhor. Que tribulação na nossa cabeça, torpe, torta. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia. Jesus, queremos nos consertar com o Pai, e só pode ser através de Ti, Jesus. Jesus, Tu és o nosso intercessor junto ao Pai. Senhor, conserta isso, Senhor, perante o Pai. Conserta primeiro o nosso coração, conserta também perante o Pai, Senhor, nossa atitude igualzinha, Jesus. E a gente vive barata tonta no deserto, sem nunca tomar posse dessa terra que o Senhor já prometeu, que é a terra do descanso, do cuidado, da providência, de um Pai que cuida, de um Pai que ouve oração, de um povo preso no Egito, que dirá nós, que somos Teus filhos.
Senhor, tu consideras a nós como tua casa, mais do que Moisés, que não era dessa casa. Senhor, tu és maravilhoso. Nós queremos te exaltar. Nós queremos declarar, Senhor, cura no nosso coração. Porque se nós queremos em ti, Senhor, queremos a cura agora. De uma fé fraca, de uma fé débil, de uma fé sem descanso, de uma fé limitada, meu Deus. De uma fé, meu Deus, apenas racional. Queremos ao contrário disso. Queremos uma fé que tem mana, leite e mel. Uma fé que tem leite, que tem mel. Uma fé que tem Senhor, terra. Que tem, Senhor, abundância. Uma terra que tem tranquilidade. Senhor, que os lares hoje à noite, Senhor, experimentem a terra prometida. Que os corações nos lares, Senhor, sejam inundados, meu Deus, por este descanso desta terra. Que os lares, meu Deus, estejam marcados por uma paz, meu Deus. Que os planos sejam planos apenas de anotação de papel, porque os planos verdadeiros já foram delimitados para nós, estabelecidos segundo o teu propósito. Nós confiamos, meu Deus, que tudo que está nas tuas mãos é bom para nós. Nós confiamos, Senhor, que tudo que tu tens determinado para nós é o melhor para nós. Nós temos certeza absoluta disso, Jesus. Então, Senhor, vai ser do teu jeito. Nós só queremos, Senhor, seguir a nuvem, seguir a coluna de fogo. Nós só queremos ser o povo que crê e descansa. Aleluia. Enquanto a música termina, desfruta a paz de Deus, que excede todo entendimento. Aleluia. Jesus, desfrutamos da tua paz, Jesus. Desfrutamos da tua paz, Jesus. Desfrutamos da tua paz, Jesus. Desfrutamos da tua paz. Daí ele veria falar aqui na vasta ele para magatu e de barracio loucura fugir. Entra que me entra falas devore-nos. Ele vem achei que lá para nós. Que vrianas devas se lavoro no cochefa. E neka para la chaya na vasi, neka fala Deus. Tere para chaya na que o lo farasto, prende fajache. Aleluia. Que nem eu tori mastes. Piane fache. Aleluia. 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 Há um versículo que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, ou seja, os sentimentos, e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você vai desfrutar dessa paz hoje, mas essa paz, ela não vem da palavra que eu preguei. Ela vem de um Deus que ama você. Ela vem de um amor tão grande que deu seu Filho unigênito. Ela vem de uma prova que antes de nós, quando nós ainda éramos pecadores, Deus deu Jesus por nós. Não precisa nem ouvir estudo bíblico. Basta saber que foi a maior prova possível do universo. Matar o próprio Filho Jesus por amor a nós. Deus vai fazer por você todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Domingo que vem tem aula da faculdade. Sim. Lembrar você, de hoje a 15, a macro não é de hoje a 15, é de hoje a 14, tá? Então de hoje a 15 é quarta, tá bom? Deus abençoe. Semana que vem é normal, dia quinta-feira.